Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 1 a 23. Ouvir e compreender a palavra de Deus em meio aos conflitos. Nós somos convidados neste domingo a refletir sobre a força da palavra de Deus. Sabemos que o projeto de Deus Pai é libertação, é justiça, é um mundo de saúde, é um mundo de paz, é um mundo de amor. E a ferramenta principal para tudo isso acontecer deve ser sempre via a palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, a semente do reino da justiça vai vingar, apesar das dificuldades. A insistência da parábola dita do semeador é posta de fato na semente. A parábola tem dois níveis de compreensão. O primeiro se refere à prática de Jesus, como irá restaurar o reino de Deus diante de tanta injustiça. E também podemos perceber, o segundo nível está relacionado com as crises das comunidades que eram sírio-palestinenses, que também podemos dizer o berço do Evangelho de Mateus. Elas se perguntavam se o reino de Deus está no nosso meio. Como explicar essa presença desse reino diante dos fracassos e conflitos? A parábola da semente quer responder a essas questões. Em primeiro lugar, é bom recordar a semente possui em si todos os germes da vida. Assim é a palavra de Deus. É a palavra de Jesus. Assim é sua prática de justiça, levar a vida aos frutos. Deus, ou Jesus, é o semeador generoso, que não esconde a semente, que é a palavra. Apesar do aparente fracasso diante de tanta injustiça, de tanta rejeição, o sucesso da colheita será garantido. Há forças contrárias que abafam o poder da vida, da semente, que são os pássaros, terreno pedregoso, espinhos, mas Jesus é como o experiente lavrador. Sabe que, ao semear, um pouco se perde, mas isso não conta diante do sucesso da colheita. Meus irmãos e irmãs, a justiça do reino acontece o mesmo que aconteceu com o semeador. O sucesso da colheita virá passando pelo risco do sucesso e do fracasso. Tal é o desafio que Jesus lança aos cristãos. Quem tem ouvidos, ouça. Vocês são felizes, é o verso 10, vai nos dizer isso, os versos de 10 e 17. A pergunta dos discípulos, por que usas parábolas para falar com eles? A resposta de Jesus denota que não há cisão entre o que ele diz e faz. E só há uma forma de compreender os mistérios do reino, que é a prática de Jesus, tornando-se seu discípulo, acolhendo Jesus e o projeto dele. Só quem o aceita como o Messias é que reconhece em sua prática o projeto de Deus se realizando. Quem não adere a Jesus e sua prática se torna insensível, porque não tem o senso das coisas que tem Jesus. E aqui nós podemos perceber essa insensibilidade no ouvir, ver e compreender tem sua raiz mais profunda na insensibilidade do coração, sede das opções da vida. Podemos perceber também quando ele, no verso 16, ele proclama a bem-aventurança dos que desde agora veem e entendem. Ou seja, fizeram o discernimento e superaram a crise, o risco e o fracasso. Estes são mais felizes do que os profetas e justos que ensinaram por este momento e ansiaram muito para que tudo isso acontecesse. Os profetas e justos são duas dimensões do povo de Deus, bem presente em todo o Evangelho. A explicação da parábola desloca a atenção da semente para o tipo de terreno.
Se até agora o foco de atenção se concentrou nos conflitos externos das comunidades, a partir de agora, os conflitos externos serão deixados um pouco de lado. A partir daí, em outras palavras, Mateus pergunta às comunidades: e vocês, como acolhem a palavra de Deus, ou a palavra de Jesus? Será que vocês ainda mantêm seu compromisso com a justiça do reino? Que tipo de terreno são vocês? Quais os obstáculos que vocês põem à palavra de Deus? O primeiro obstáculo é a superficialidade ou a insensibilidade. Estrada de chão batido, onde a semente não nasce. O segundo obstáculo são as perseguições. O terceiro obstáculo é caracterizado com as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza. Depois, podemos perceber que o tipo de cristão ideal é identificado com o terreno bom. Ele compreende a palavra. Devemos ser bons para acolher a palavra, ou começarmos a ser bons quando a acolhemos e a pomos em prática. Escute, entenda, compreenda e acolha as parábolas de Jesus como bom discípulo.